Cientistas estão prontos para ressuscitar 10 animais extintos. Existem dois processos opostos acontecendo no mundo hoje. Alguns animais estão a um passo da extinção por causa das mudanças climáticas ou devido à atividade dos caçadores. E, ao mesmo tempo, cientistas estão quase prontos para trazer de volta algumas espécies que já foram extintas há muito tempo. Olha que legal! Será que em um futuro não tão distante a gente vai ter a chance de ver um Tiranossauro Rex vivo? Eu acho difícil. Essas criaturas perigosas não estão na lista VIP, mas alguns dos nossos amados personagens do filme Era do Gelo estão. Antes de descobrir quem os cientistas querem ressuscitar, inscreva-se no Incrível. Nós temos um monte de vídeos sendo postados todo santo dia, então não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Ao invés de usar o controverso termo clonagem, os cientistas preferem dizer que estão fazendo uma desextinção. Mas não importa, a ideia é a mesma. Um animal que morreu milhares de anos atrás não pode ser trazido de volta à vida, a menos que ele seja clonado. E é aí que está o problema. Para fazer uma clonagem bem-sucedida, os cientistas precisam ter um DNA animal praticamente intacto. É por isso que algumas espécies são mais prováveis de ser ressuscitadas do que outras. Os animais que morreram há pouco tempo são os melhores candidatos para a desextinção. Eles ainda podem estar sendo preservados em museus ou no pergelisolo, que se formou durante a era glacial mais recente. Por isso, os dinossauros não vão reaparecer tão cedo. Muita coisa aconteceu depois da morte deles. Mas os animais que a gente vai mostrar aqui têm grandes chances de habitar este planeta de novo. 10. Mamute lanoso. A maioria dos mamutes lanosos morreu há cerca de 10 mil anos. Mas havia uma população de 500 a 1.000 animais desta espécie vivendo na ilha Wrangel, no Oceano Ártico em 1650 a.C. O mamute lanoso era mais ou menos do tamanho de um elefante africano. Ele tinha uma altura, até os ombros, de 3,3 metros e pesava não menos que 6 toneladas. A grossa camada dupla de pelos, bem como as orelhas pequenas, ajudavam estes elefantes felpudos a sobreviver em condições extremas e os protegia de perda de calor e das queimaduras de frio. Muitos espécimes foram descobertos congelados na tundra ártica, então é bem possível usar o DNA deles para criar novos mamutes. Pesquisadores da Harvard estão planejando criar um embrião que será um híbrido de elefante asiático e mamute ianoso. Este animal já tem até apelido, Mamofante. Ele vai parecer com um elefante, porém com orelhas pequenas, pelo desgrenhado e sangue adaptado a baixas temperaturas. 9. Tigre dentes de sabre. Este felino bonito era do tamanho dos tigres que a gente tem hoje. O tigre dentes de sabre pesava de 90 a 285 quilos e poderia ter até 4 metros de comprimento. Essa espécie geralmente tinha um pescoço musculoso, rabo curto, patas dianteiras poderosas e dentes afiados que nasciam na mandíbula superior e poderiam crescer até 30 centímetros. Olha só esses dentes! Agora eu tô aqui pensando, vocês têm 100% de certeza de que precisamos mesmo ressuscitar esta criatura? De qualquer forma, estes felinos são bons candidatos a voltar à vida. Eles desapareceram há apenas 11 mil anos. Além disso, seu habitat original era muito frio, então, assim como os mamutes, seus fósseis permaneceram intactos. 8. Moa. A moa era uma ave corredora gigante que se parecia com um avestruz, porém sem asas. Nós conhecemos cerca de 10 membros da família das moas. Algumas eram do tamanho de um peru, enquanto outras podiam alcançar uma altura de 3 metros, o que faz dela a maior ave que já habitou o nosso planeta. As moas foram intensamente caçadas apenas 600 anos atrás e foi exatamente isso que deu fim à história delas. Porém, por terem tão pouco tempo de extinção, restos de seus ovos e penas ainda podem ser encontrados até hoje. Na verdade, o DNA da moa já foi extraído de cascas de ovos. 7. Preguiça gigante. Dá só uma olhada no esqueleto desta criatura gigante. Você pode até pensar que é algum tipo de urso gigante, mas na verdade é só uma preguiça.
Bem, uma preguiça gigante, para ser mais preciso. E os parentes mais próximos dela são mesmo os lentos e quase sempre dorminhocos, abraçadores de árvores que a gente conhece hoje. As preguiças gigantes têm boas chances de serem ressuscitadas com sucesso, já que ainda vagavam pela Terra há cerca de 8.000 anos. E o melhor, algumas amostras do DNA delas já foram obtidas a partir de pelos intactos deste animal. Por outro lado, pode ser um pouco difícil encontrar uma barriga de aluguel para clonar o filhote deste bicho preguiça. Afinal, o parente mais próximo da preguiça gigante é muito pequeno para carregar uma criatura do tamanho de um urso. Para resolver este impasse, os cientistas estão pensando na possibilidade de usar um útero artificial. 6. Dodô. Garoto propaganda da extinção animal, esta ave que não voa entrou em extinção 80 anos depois de ter sido descoberta. O único habitat dela eram as Ilhas Maurício, no Oceano Índico, onde o dodô viveu pacificamente por sabe-se lá quanto tempo, até que os holandeses aparecessem na década de 1590. Infelizmente, por nunca terem visto um humano antes, eles não tinham medo das pessoas, então era bem fácil capturar estas criaturas. Estes pássaros desajeitados eram bem grandes, com pouco mais de 90 centímetros de altura e até 17,5 kg de peso. Todos estes fatores juntos fizeram desta ave uma presa fácil para os humanos. Contudo, o dodô pode se tornar desextinto muito em breve. Os cientistas só precisam coletar mais amostras de DNA e implantá-las dentro dos ovos do parente mais próximo do dodô, o pombo. 5. Rinoceronte lanudo. Além do mamute lanudo, existe mais uma criatura felpuda que os cientistas querem trazer de volta: o rinoceronte lanudo. Este animal ainda vivia na neve ártica há pouco tempo, cerca de 10.000 anos atrás. Este rinoceronte peludo é bem famoso também. Ele geralmente aparece em pinturas rupestres, como na caverna francesa Chauveau-Pont d'Arc. O rinoceronte lanoso tem as mesmas chances que o mamute de ser ressuscitado. O Pergelissolo fez um ótimo trabalho, preservando uma quantidade considerável de espécimes. 4. Alce gigante. O alce gigante, também chamado de alce irlandês, foi mais um dos animais que não conseguiram sobreviver à era glacial. Esta criatura morreu há cerca de 12.000 anos. Mas os pesquisadores descobriram fósseis do alce gigante na Sibéria, que tinham apenas de 7.000 a 8.000 anos de idade. E se você pensava que os alces eram grandes, olhe só para esse cara. Ele tinha 2 metros de altura até o ombro, e seus chifres poderiam ter mais de 3 metros. O alce gigante vivia no norte e seus restos preservados já foram encontrados no Pergelissolo derretido. Se conseguirem trazer este cara de volta, será algo digno de se ver. 3. Golfinho lacustre chinês. Esta pobre criatura foi extinta em 2006, o que o tornou o primeiro cetáceo, que é o grupo das baleias, golfinhos e botos, a morrer diretamente por causa do impacto negativo da atividade humana. É óbvio que agora, desde que a extinção dele é bem recente, já existem inúmeras amostras de DNA que tornam a ressurreição dele muito mais possível. Infelizmente, há uma pergunta que não quer calar. Será que o golfinho lacustre chinês terá onde morar quando se tornar desextinto? Seu habitat, o rio Yangtze, está extremamente poluído. 2. Unicórnio siberiano. Não deixe sua imaginação ir muito longe. Este animal estava mais para um rinoceronte do que para um cavalo gracioso. Primeiro, os cientistas acreditavam que esta criatura tinha morrido 350.000 anos atrás. Mas uma caveira de unicórnio siberiano, descoberta no Cazaquistão, provou que o animal, na verdade, tinha desaparecido há apenas 29.000 anos. Uma notícia boa para quem sempre sonhou em ver um unicórnio algum dia. Quer dizer, tecnicamente ele é um unicórnio. Claro, ele está bem longe do tipo que aparece nos contos de fadas, mas tinha um grande chifre saindo do crânio. O unicórnio siberiano tinha 4,5 metros de comprimento, quase 2 metros de altura, e seu peso chegava a incríveis 4.080 quilos. É isso aí, pessoal! É assim que é um unicórnio de verdade. Sinto muito por ter estragado as suas fantasias.
1. O homem de Neandertal. E por último, mas não menos importante, e sem dúvida o mais controverso de todos, temos o homem de Neandertal. A ideia de ressuscitar esta espécie provoca os mais calorosos debates. O principal motivo é a logística, já que a barriga de aluguel teria que ser do parente mais próximo dele, um humano. Além disso, os homens de Neandertal são tidos como subespécies das pessoas modernas, então cloná-lo seria bem esclarecedor, mas poderia também ser antiético. De qualquer forma, trazer o homem de Neandertal de volta seria a tarefa mais fácil de todas. Os cientistas já têm um mapa do genoma dele. Então, a pergunta já não é se podemos, e sim se devemos fazer isso. O que você acha de tudo isso? Deveríamos trazer as espécies extintas de volta? Qual delas você mais gostaria de ver? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de curtir este vídeo se tiver achado ele interessante. E inscreva-se no nosso canal. Tem mais um monte de coisas legais no lado incrível da vida.